sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, e nós vamos ler a partir do verso 47, e vocês conhecem muito bem esse texto. Evangelho de Mateus 26, a partir do verso 47, a palavra de Deus diz assim. Eu estou lendo na versão NVI, ok? Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Ora, pede para o Senhor passar o cálice e os discípulos dormem. Jesus ora pela segunda vez e os discípulos dormem. E pela terceira vez Jesus volta e fala, chegou a minha hora. Chegou a vez, chegou a hora. É agora que vai acontecer. E aí chega Judas com uma corja atrás dele para prender Jesus, beija Jesus, e é o texto que nós acabamos de ler. É nesse momento que a gente está na história. E Pedro arranca a espada, e eu quero chamar a sua atenção para isso nessa noite. Pedro arranca a espada. Quanto tempo que Pedro já caminhava com Jesus? Muito tempo. Pelo menos 3 anos. Pedro não encontrava com Jesus de vez em quando. Pedro deixou as redes e foi seguir Jesus literalmente. Onde Jesus ia, Pedro estava junto. E Pedro, com alguns retoques. Aqui nesse texto não está falando que é Pedro, Helena. Está falando que um dos que acompanhavam Jesus. Mas quando você vai no Evangelho de João, João fala que era Pedro. E dá até o nome do rapaz que ele decepou a orelha, que era Malco. Depois você confere lá, se eu não estou enganado, é o capítulo 8 do Evangelho de João. Que descreve esse texto e esses detalhes. Descreve que o nome de quem empunhou a espada era Pedro, do que teve a orelha decepada era Malco e que foi a orelha direita. João foi mais detalhista do que Mateus. O Mateus quis preservar Pedro aqui, né? Mas enfim, Pedro arranca a espada depois de andar 3 anos com Jesus. Quando Jesus pegava um grupinho assim mais próximo dele, porque entre os 12 existiam os mais chegados, Pedro estava no meio. Você pode prestar atenção nos evangelhos, todas as vezes que Jesus chamava alguns mais próximos. Então Pedro estava lá quando a menina foi ressuscitada. Pedro estava lá no Monte da Transfiguração. Pedro estava em tantos episódios que Jesus tinha chamado 2 ou 3. Pedro estava lá. Então Pedro conhecia Jesus com mais detalhes do que os outros, porque ele estava sempre perto. Em momentos ele viu coisas que os outros não viram. Mas ele continuava armado. Não fala que era uma faca, que você pode pensar, Helena, mas o cara era pescador. Ele podia ter a faca como um hábito para, por exemplo, eu preciso de comer, eu preciso de uma faca, eu preciso de pequenas coisas do dia a dia. Então ele andava com a faca dele dos tempos de pescador, mas falando que é uma espada. É difícil você cortar a orelha de alguém um só golpe com uma faca. Era uma espada e ela estava bem afiada. Eu queria falar com você nessa noite o que você está carregando com você, mesmo depois que você está seguindo Jesus. Para quem que você está arrancando a espada? Que orelhas que você tem decepado por aí? E muitas vezes a gente pensa que a gente está fazendo isso em defesa de Jesus. Quantas espadas nós erguemos contra aqueles que são contra o Senhor na nossa mentalidade? Existem aqueles, gente, que são contra o Senhor, sim, não sejamos inocentes, são contra o Senhor conscientemente. Agora a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nós sabemos que o homem é enganado pelo seu próprio coração, pela cobiça do seu coração e por Satanás. Deus usa homens e mulheres e Satanás também usa homens e mulheres. A nossa luta não é contra homens e mulheres, a nossa luta é contra principados e potestades, que estão manipulando a sua sogra, a sua tia, o seu patrão, a sua avó, o proprietário da sua casa, eu não sei.
Mas até a gente, sendo filhos da luz, se a gente não prestar atenção e não nos submetemos ao senhorio de Jesus todos os dias e não vigiarmos a nossa boca, nós emprestamos a nossa boca a Satanás. Por isso que Paulo fala para a gente vigiar e orar, porque senão a gente sucumbe, a gente se distrai e a gente vira uma ferramenta nas mãos do nosso adversário. Mas eu quero chamar a sua atenção. Pedro estava querendo defender Jesus. E muitas vezes a gente vê, lamentavelmente, muito crente querendo defender Jesus. Jesus não precisa de defesa, é Ele que nos defende, gente. E a gente está dançando a música que Satanás toca. Porque no ímpeto de defender Jesus, a gente entra em discussões. A gente se afasta de pessoas que Deus quer alcançar. A gente passa a odiar quem a gente deveria amar. A gente passa a desprezar aquelas pessoas que Deus quer abraçar. E a gente está sendo levado nesse tempo. É um mundo todo deformado que a gente está vivendo nele. O que era certo virou errado, o que era errado virou certo. Mas Deus continua amando as pessoas. Deus continua querendo alcançar as pessoas. E a igreja só está na face da terra por causa de que Deus quer alcançar pessoas. Nós estamos aqui por causa de pessoas, não as pessoas que estão aqui já amando Jesus, crendo em Jesus. Amém. Nós estamos aqui para também ser suporte um para os outros. Um aquece o outro, um levanta o outro está desanimado. Vamos lá, vamos juntos. Você vai vencer essa guerra orando uns pelos outros. Ok, mas nos fortalecendo para quê? Para a gente ficar fortinho dentro de casa? Para a gente ficar fortinho, o diabo deitando e rolando lá fora? Não. Para a gente ficar forte e ir lá colocar aquele que não está aguentando andar nas costas. Às vezes Deus permite umas coisas dentro da nossa casa para abrir os nossos olhos e ensinar a gente a amar como Ele amou. O prumo que Jesus colocou para nós é: como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. E Ele me amou quando eu era deformada pelo pecado, eu era invejosa, eu era egoísta, eu era maledicente. Estavam armados, segundo o texto, de espadas e paus. E Jesus fala para elas assim: poxa, mas eu estive com vocês todo o tempo, por que vocês estão vindo contra mim com varas e paus? Eu não estava com vocês todos os dias ensinando vocês? Vocês estão prendendo criminoso? Não, eu vou com vocês. Agora, atrás de Jesus tem um outro com a espada. Vem um mundo com varas e paus e a gente quer lutar contra o mundo com as mesmas armas. Quem ganha com isso? Só Satanás ganha com isso. Jesus pega a orelha de Malco, põe a orelha no lugar, manifesta a glória sobre Malco. Malco era um dos soldados que veio prender Jesus, e Jesus cola a orelha de Malco. Por quê? Se Malco continuasse, ele era funcionário do sumo sacerdote, Malco. Ele, se ele tivesse a orelha decepada, ele não poderia continuar trabalhando no templo. Jesus não restituiu só o corpo físico de Malco, mas a possibilidade dele continuar servindo no templo. Deu dignidade para Malco. E esse é o nosso legado. O papel da gente como seguidor de Cristo é restituir dignidade às pessoas, amor próprio às pessoas, fazer as pessoas enxergarem como elas são importantes, como elas são especiais, mesmo que elas te falem barbaridades sobre o Evangelho, sobre Cristo. Seja o amor de Deus, mais do que falar do amor de Deus. Derrame sua vida, derrame seu amor, abrace quem precisa, seja o melhor amigo das pessoas com as quais você trabalha, com as quais você estuda. Seja a resposta, seja a solução. Está lá aquela tragédia em Brumadinho. Eu acho que é uma das maiores tragédias que já vieram sobre o Brasil. Pelo menos em número de vítimas. Já bateu o edifício Joelma, já bateu acidentes aéreos seríssimos, já bateu em número de vítimas as tragédias que mais chamaram atenção no Brasil até hoje. As pessoas falam comigo, eu tenho amigos lá dentro trabalhando, tem uma amiga repórter que está cobrindo o evento há 10 dias, ela falou assim: Helena, a gente não consegue mostrar, não tem condição da gente mostrar o que está acontecendo aqui. E aí Deus levanta uma igreja batista para montar uma lavanderia nos fundos da igreja,
Porque alguém da igreja viu um bombeiro voltando. Vocês entram no meu Facebook, tem uma matéria linda, depois vocês dão uma olhada lá. O bombeiro voltando todo sujo, a lama pesada, e não só a lama pesada, tóxica. A lama é tóxica. E eles arrastam, eles ficam irreconhecíveis na busca de corpos. E voltava, e aí alguém perguntou pro comandante da operação: e essas roupas? Não, a gente joga. O que faz? Eles vão tirar, vão para casa, quando voltar para o outro turno, veste a mesma roupa. Mas como que vai fazer? Não, a gente bate uma mangueira para tirar o grosso, porque senão ela vai ficando muito pesada, eles não conseguem nem se arrastar. E aí eles vestem a roupa de novo, molhada talvez. Aí você identificou o problema. Você é igreja, você identificou o problema. Fulano está mandando doação, graças a Deus. O outro está mandando isso, o outro está mandando aquilo, ok? A Cruz Vermelha está aqui, tá? Tem médicos, tem psicólogos, ok? Eu vou ser a lavanderia, está faltando lavanderia. Alguém tem que lavar a sua... Alguém tem que minimizar o peso, alguém tem que aliviar esses caras, porque eles já estão vendo um quadro de guerra, eles já estão se arrastando na lama, eles estão longe da família, muitos deles sem salário. Isso é a igreja entendendo a sua vocação. Para que a gente serve? Para ficar dentro da igreja só recebendo? Não, a gente vem para a igreja, a gente recebe e a gente chega lá fora e a gente transborda. Você vai ter que desistir da espada. Para de andar armado como Pedro. Para de querer arrancar orelhas por aí. Meu Deus. Jesus volta, se cura Malco, cola a orelha de Malco, restitui a dignidade de Malco, vira para Pedro e fala assim: guarda essa espada, porque aquele que vive pela espada morrerá pela espada. A gente não pensa, quando a gente metralha o outro, o filho do outro, que amanhã aquela circunstância pode se voltar para dentro da nossa casa. O que Deus vai precisar de fazer para não desarmar das espadas? O que Deus vai precisar de fazer para desmontar esse nosso rigor religioso? Eu acho tão interessante quando eu posto uma coisa no meu Instagram que desafia, que cutuca. Normalmente eu ponho o que me desafia, o que me cutuca, o que me desperta, o que me sacode, o que me exorta. Eu compartilho, eu passo para frente. Sempre tem alguém se excluindo. Nossa, mas a igreja é um problema, hein? Essa mensagem é para a igreja nos dias de hoje, hein? Mas a igreja quase não tem isso. Mas a igreja. A igreja é você, querido. Para de falar mal da igreja, a igreja é você é crente. Então você é igreja. Não, mas o pastor, deixa o pastor cuidar da vida dele. O pastor vai ter que prestar conta daquilo que ele está fazendo, certo ou errado. Em vez de cuidar da vida dos outros, cuida da sua. Seja um crente de verdade. Seja a resposta: mas aquela igreja que eu frequento, o povo entra, o povo sai, ninguém vai lá dar um abraço, Helena. Povo frio. Você viu a pessoa entrando e saindo? Vi. 3 semanas seguidas, entrou, saiu, ninguém deu nem bola. E eu fiquei pensando: meu Deus, ninguém vai lá perguntar o nome da boazinha. Você não foi, não? Não, mas foi você que viu. Deus entregou o visitante nas suas mãos. E você ficou esperando que o outro fizesse o seu trabalho. O diácono, o pastor. O diácono tem o trabalho dele, o pastor tem o trabalho dele. Se ele não está vendo o problema, mas você está vendo o problema, então seja a solução.